Documento Jovem Pan. Da Roma Antiga às ruas de Paris no século XVIII, das praças do Oriente Médio ao coração das metrópoles brasileiras. Uma mesma busca atravessa os séculos, a necessidade de se organizar, de reivindicar, de transformar. Hoje os movimentos sociais assumem novas formas, ampliam sua voz pelas redes digitais e desafiam governos com uma velocidade nunca antes vista. Mas até que ponto esses movimentos repetem o passado e em que medida inauguram algo totalmente novo? Acompanhe tudo isso no Documento Jovem Pan. Mais de 2.500 anos atrás, a plebe, ou seja, os cidadãos comuns que faziam parte da República de Roma, se organizaram para buscar igualdade de direitos com a aristocracia. Até então, somente os mais ricos tinham direitos políticos. Obviamente, aquela sociedade romana era muito diferente em várias questões. Uma delas, por exemplo, falamos aqui do ponto de vista da comunicação e tal. Não tínhamos nem meios de comunicação de massa, mas as pessoas se organizavam, porque isso é parte constitutiva do homem. Mais de 2 séculos de conflitos que resultaram na equiparação de direitos entre patrícios e plebeus e em definições moldam a política até hoje, como a Lei das 12 Tábuas, o equivalente romano à Constituição e a criação de plebiscitos que aumentaram a participação popular. Eu diria que há uma certa impossibilidade material de a gente traçar um histórico dos movimentos sociais, porque eles estão correlatos à história da humanidade, à história do trabalho, principalmente. Mas eu diria que movimentos sociais não são cíclicos, porque movimentos que surgem e têm suas pautas não tendem a regredir. Eles podem sumir. A base de qualquer sociedade, em qualquer período histórico, em qualquer tempo histórico, é a forma como ela produz e distribui riqueza. Eu sou da área de economia política, que é a área que estuda o processo de distribuição da riqueza. Os movimentos sociais, a gente pode olhar eles como uma chuva, né? Dentro dos períodos históricos. Pode alagar, pode também, por exemplo, dar ótima colheita, ser propício então para a colheita, pode apenas molhar, digamos, a varanda, né? Mas, querendo ou não, os movimentos têm esse pendão, né, deles serem um termômetro, uma percepção visual, histórica, de que as estruturas estão balançando, digamos assim, ou que as estruturas estão sob risco. Então, me parece que essa questão da organização, e principalmente da organização por parte daqueles que têm reivindicações concretas para melhoria das suas condições de vida, né, para melhoria dessa sociedade, elas vão ter uma presença ao longo da história. E certamente todos nós somos, nós contemporâneos, movimentos contemporâneos, somos tributários deles, porque de alguma forma, ensinamentos, acertos, erros, equívocos, problemas, nós fomos ao longo da história incorporando, refletindo e pensando, como espero que no futuro, né, daqui 1000 anos, alguém venha fazer, né, um programa e falar, então, as jornadas de junho no Brasil e tal, e terão muitas coisas importantes a falar dessa importante mobilização por nós debatidas até hoje, muitas coisas ainda incompreendidas, muitas coisas ainda processadas, e é assim, né, que ocorre, é um processo importante que seja dessa forma. Então, onde tiver cidade, não só cidade, mas onde tiver aglomerado populacional, onde tiver trabalho organizado coletivo e onde tiver economia, você naturalmente vai ter, sim, a possibilidade de ter a presença de rebeliões, revoltas e movimentos sociais. Estamentos, e sempre você tem ali
grupos marginalizados, oprimidos, enfim, né? Então, assim, quando a gente pensa em termos de paralelo, eu acho que cada movimento ele é único, mas tem uma história, e você tem as razões. Na era moderna, um outro movimento popular mudou os rumos da humanidade para o que vivemos hoje. A Revolução Francesa, liderada por populares, resultou na Declaração do Homem do Cidadão. O movimento dos sans-culottes na Revolução Francesa, e foi realmente um movimento que surgiu da massa, né? Foi um movimento de massas, que negou o status quo daquela ocasião. Esse dos sans-culottes, que foi bastante violento, né? Teria algum pertencimento com o que aconteceu depois na esfera política da humanidade. A Revolução Francesa, a partir dos impulsionamentos derivados de várias organizações sociais, acaba que essas organizações aceleram um processo que já estava se rebuscando em toda a Europa, e essa própria Revolução Francesa irá também, né, impulsionar revoluções liberais pelo continente americano, né, parte da América Central, parte também da América Latina. Então a gente vê que, na verdade, há um encadeamento, né, de relações, um encadeamento de influências, e que os movimentos sociais, portanto, têm um papel decisivo. Então você tem uma pressão, é uma pressão que vem da base, né, uma pressão que vem da base da sociedade, e essas mudanças acabam ocorrendo no âmbito político, né? Então são mudanças legais, né? Então você tem alteração no Código Eleitoral, em códigos penais, por exemplo, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa importante para nós pensarmos é que tanto os movimentos sociais, eles são reflexos das transformações em várias dimensões que ocorrem na sociedade, social, política, econômica, cultural, mas eles também são promotores dessas transformações, eles são atores dessas transformações à medida que parte do seu processo de atuação está relacionado justamente a impulsionar mudanças em coisas ou em situações que merecem, que precisam ser atualizadas. Dezembro de 2010. Em um dia aparentemente comum na Tunísia, Egito, um vendedor de frutas chamado Mohamed Bouazizi teve seu carrinho derrubado por um policial local. O motivo? A falta de licença para vender no local, problemas com os produtos e pedidos de propina. O vendedor em questão estava há anos afetado pelo desemprego em um país governado pelo presidente Zine al-Abidine Ben Ali há 23 anos. Menos de um mês depois, uma cena que parou as redes sociais. Sem conseguir recuperar seus pertences na sede do governo local, Bouazizi adquiriu um galão de combustível, jogou o líquido sobre o corpo e, diante do prédio do governo, ateou fogo a si mesmo. Era o estopim da Primavera Árabe. Quem explica é Rosemary Segurado, professora de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Então, aquilo foi um estopim de que tipo de sociedade é a nossa, né? A nossa, que eu digo, né? Sociedade humana que aceita, que permite que, né, uma pessoa ponha fim à própria vida por um desespero, por uma falta de condições financeiras para poder garantir a sua existência aos demais. O nome faz referência ao desabrochar por demandas políticas, sociais e econômicas, como combate à corrupção, autoritarismo e pobreza. Assim como na República de Roma, o povo foi às ruas para gritar as suas demandas, mas esse não era mais o único lugar em que eles estavam. Wellington Duarte, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, elucida o cenário. A Primavera Árabe foi na Tunísia, foi na Líbia, foi no Egito, foi na Síria, chegou a ser também no Catar, passou por um sopro na Arábia Saudita e por aí vai. Então esses movimentos que começaram de fato nas redes sociais,
imediatamente, quando foi deflagrado, eles adquiriram um novo tom, um tom da luta política. Então você teve a emergência a partir das redes sociais, que rapidamente foi incorporada nas pretensões políticas das forças de oposição. Isso é muito claro. A guerra civil na Síria é a coisa mais explícita mesmo. Grandes manifestações contra o regime de Bashar al-Assad, ditador e tal, essa coisa toda, e de repente o povo em armas, com armamento moderno. Então, quando nós falamos das várias transformações existentes na sociedade, né, a presença de formas de comunicação, de formas de conexão, como, né, as redes sociais digitais, as plataformas, né, que nós temos na internet, elas são fruto dessas transformações e elas também provocam uma quantidade de transformações. A transmissão do ato de Bouazizi na internet ganhou milhões de visualizações e a indignação online rapidamente transformou-se em protestos contra o desemprego e a corrupção na Tunísia. As redes sociais passaram a ser protagonistas na organização dos protestos não apenas no Oriente Médio, como em todo o mundo. A partir, né, dessas redes, nós pudemos ver uma conexão, né, uma espécie de uma viralização dessas redes, né, convocando manifestações, convocando esses protestos realizados em grandes praças públicas e tal. Tanto é um papel importante dessas redes que cabe destacar que naqueles países, né, que você não tem, né, uma dinâmica democrática, a internet, o sinal de internet, em muitos momentos, pelos ditadores, né, pelos governantes autocratas, era bloqueado para que as pessoas não tivessem acesso àquelas informações. Esse uso dessas redes, a partir desse momento, elas já eram utilizadas anteriormente, mas a partir desse momento elas vão se tornar centrais, não só no processo de comunicação ou de convocação de uma dada mobilização, de um dado debate, mas também no próprio processo de articulação. Até 2010, se falava muito que as pessoas entraram nas redes sociais, já nem lembro exatamente quais a gente tinha naquele momento, mas eram manifestantes de sofá, né? Luiz Antônio, professor de História da PUC de São Paulo, elucida a relação entre as redes sociais e os movimentos sociais da época. O que a gente tem de 2010 em diante, e aqui no Brasil você tem as jornadas de junho, mas você tem toda a Primavera Árabe ocorrendo, são manifestações que ocorrem a partir dessas novas tecnologias das redes sociais. Ao mesmo tempo que somos emissores, também somos consumidores desses conteúdos, usuários dessas redes. A Primavera Árabe, que começou com protestos protagonizados por organizações estudantis, evoluiu para conflitos armados em alguns países como Líbia e Síria e resultou na deposição de governos que estavam há gerações no poder. Você tem basicamente grupos lutando por direitos, né, por direitos democráticos, por um processo de democratização em sociedades que têm uma característica muito distintas da nossa, enfim, mas se luta por algo que a gente tem aqui, né? Então, quando você pensa 2010, 2011, não há por que a juventude sair nas ruas brigando por espaço, pelo direito de falar, pelo direito de usar a roupa que quiser ou coisa do tipo. 2013. No Brasil, o Facebook era a rede mais popular do país até então. 76 milhões de brasileiros tinham seu perfil ativo na plataforma e 47 milhões o acessavam diariamente. Em junho do mesmo ano, um assunto tomou conta de boa parte das publicações: o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público das capitais paulista e fluminense. Elas são instrumentos que são utilizados por pessoas, inclusive, boa parte dessas pessoas,
e em outros tempos estavam isoladas, não participavam de nada. Eram pessoas que ficavam fora desse conjunto de relações. Essas pessoas, a internet permitiu que essas pessoas saíssem do isolamento e, olha, contraditoriamente, saiu do isolamento e, ao mesmo tempo, se atomizou. Por quê? Porque a relação dele passa a ser com as teclas de um computador. Né? Eles não aceitam mais intermediários. Os intermediários são aqueles, as lideranças políticas, as lideranças sociais, grandes cientistas políticos, que as pessoas ouviam. Agora não precisa mais disso. A tecla do computador dá uma interação direta entre ela e o mundo. E isso atingiu todas as formas de organizações sociais. De repente, os números inflados nas telas se materializaram. Primeiro nas periferias, depois em regiões centrais. Os manifestantes eram mobilizados até então pelo movimento Passe Livre. Então ele tinha alguma coisa, mas, assim, acompanhando o movimento do Passe Livre e manifestações que haviam realizado em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis, um pouco antes, não botava 1.000 pessoas na rua, né? Então, sei lá, em 2013 teve uma conjunção ali de fatores que levou a essa manifestação. O jornalista Marcelo Matos relembra o início das manifestações na capital paulista. Isso tudo começou tinha um movimento chamado Catraca Livre que queria tarifa zero em São Paulo, um subsídio total da prefeitura para que ninguém pagasse tarifa. E daí, quando houve o aumento de 20 centavos, a gente contextualizar o seguinte: o governo municipal era Fernando Haddad, PT, o governo estadual Geraldo Alckmin, PSDB, e o governo em âmbito federal era Dilma Rousseff, PT. 2013, 2014 ia ter eleição, Copa no Brasil. E é só ver onde estão as jovens lideranças daquela época, para a gente entender mais ou menos que aquele movimento surgiu de maneira natural, de maneira espontânea, por causa de uma situação realmente que afetava as pessoas mais pobres, o preço das passagens coletivas, acabou se diluindo no processo de luta política. No dia 11 de junho de 2013, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi o trajeto de 10.000 protestantes em uma noite que acabou com mais de 100 feridos, além de estações de metrô depredadas, muros pichados e vitrines quebradas. Os manifestantes não queriam que a imprensa se aproximasse. Aí, se a gente ficasse do lado da polícia, a gente acabava ficando nesse fogo cruzado aí. E, de fato, gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, spray de pimenta, a participação no choque, isso tudo aconteceu. Tiago Uberreich acompanhou todo o período de manifestações e a adaptação da própria profissão em torno de um momento histórico que ainda não era compreendido. Os jornalistas iam para as ruas sem a canopla, sem a identificação das emissoras, para evitar qualquer tipo de ataque. A imprensa também era muitas vezes visada naquela época. E claro que é algo que estarrece quando você tem um profissional que perde a vida, ainda mais trabalhando numa manifestação. Então sempre existe essa preocupação e a gente tinha orientação. Fique um pouco mais longe da manifestação. Tudo aquilo que estava ligado na área de finanças, investimentos, bancos, tal, parece que eles eram os alvos principais. E aí houve, de fato, nesse momento aí, houve uma ação muito enérgica da polícia mesmo, gás lacrimogênio, e a gente ficava no meio do furacão, né? Para reportar, a gente entrava ao vivo, ia até muito tarde, 11h30, meia-noite, era normal isso, começava no final da tarde, início da noite, e não parava. As demandas cresceram, o número de pessoas engajadas a elas também. A forma de protestar também mudou, das ruas para as redes e das redes para as ruas em diferentes cidades do país. É como documenta o jornalista Daniel Lian. Se você escolhe essa profissão de jornalista, você tem que estar preparado para tudo. Hoje em dia as redes sociais pulverizam a informação em segundos, é bem diferente até do que aquela época. Já tínhamos ali um avanço das redes sociais em 2013 e 2014, mas não como hoje em dia. Atualmente, em segundos, questão de segundos, você já consegue pulverizar a informação. O historiador Pedro Tchê compara um novo momento regido pela atuação nas redes com movimentos sociais em uma época analógica. Antigamente um pouco, para você fazer a regimentação, você tinha que ligar para as pessoas, tinha que ir, se deslocar fisicamente. Hoje você consegue, né, regimentar centenas, talvez, de milhares de pessoas
a partir apenas de disparos, sem ter que fazer uma movimentação mecânica, sem ter que andar, sair de casa. Que legal! Brasil parou e é carnaval! Brasília, 15 de junho de 2013. Na data marcada para a abertura da Copa das Confederações, enquanto o evento ocorria dentro do estádio Mané Garrincha, do lado de fora, manifestantes protestavam principalmente contra os gastos para as obras da Copa do Mundo de 2014. Pois é, foram dois movimentos que acabaram tomando uma proporção inimaginável. O Não Vai Ter Copa e também o Passe Livre começou com uma reivindicação de estudantes em relação à tarifa de ônibus e tomou uma proporção que ganhou mais adeptos, fora os estudantes, outros adeptos da população, e que foram às ruas. E eu acho assim, você pega algo que é um direito da população, tá até na Constituição, a questão do transporte, né? E você aí vai havendo uma derivação muito grande, né? Vai abrindo esse guarda-chuva e a população começa meio que não se sentir representada, e aí as críticas vão para na área da saúde, na violência policial, a ausência da polícia nas ruas, outras questões de mobilidade. Aí virou de fato aí um arco muito grande de hospitais. A gente ia ter Copa do Mundo, então a gente quer ter. A FIFA pôs as suas condições aqui no Brasil. O hospital nosso também a gente quer padrão FIFA. Não vai ter Copa do Mundo, eles falavam em 2013, em 2014 também. Uma das coisas importantes é que eles fazem parte de que a gente poderia chamar de novos protestos globais, que começaram nos anos 2010, 2011, com a chamada Primavera Árabe, os indignados na Espanha, Occupy Wall Street, e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a Jornadas de Junho, em tantos outros países também tiveram questionamentos à dinâmica política, à condução dos processos políticos, muitas vezes a falta de democracia, quando vimos, né, os países do Oriente Médio em torno da Primavera Árabe, mas mesmo em países como o Brasil, uma sociedade democrática, a ampliação dessa democracia, a democracia sempre é uma construção contínua, não existe, chegamos à democracia, nós estamos sempre construindo ela, e os movimentos são atores importantes dentro dessa construção. 2 dias depois, um protesto com 65 mil pessoas em São Paulo, que culminou com um portão do Palácio dos Bandeirantes derrubado. Em Brasília, militantes tomaram o teto do Congresso Nacional e agrediram o então diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio. No Rio, um grupo atacou a Assembleia Legislativa. Na própria abertura da Copa do Mundo, eu me lembro que eu estava lá em Itaquera e as manifestações ali ao lado, na Avenida Radial Leste, muito próximo do estádio, o movimento Não Vai Ter Copa, e a polícia, enfim, a gente tendo que levar também aquelas informações, e foi outro momento marcante. Em 2013, eu ainda era repórter aqui da Jovem Pan, mas eu também apresentava um jornal de fim de tarde que ia pro ar das 6 às 7 da noite, porque das 7 às 8 a gente tinha a Voz do Brasil, só que como as manifestações de 2013 foram ganhando corpo, depois que terminava a Voz do Brasil, a gente continuava na cobertura, e mesmo durante a Voz do Brasil, das 7 às 8, a gente continuava transmitindo em áudio só para a internet. Não havia mais dúvida. Estávamos diante da maior onda de protestos políticos desde os Caras Pintadas em 1992, que exigiam o impeachment de Fernando Collor. Então, se você voltar e olhar, por exemplo, a cobertura da mídia, se percebe nitidamente que há uma pressão das ruas. Isso faz com que os meios de comunicação passem a acompanhar o movimento e dando um destaque, né? E a segunda parte, né, quando você fala aí dos partidos, né, da aproximação. Bom, o que a gente tem é, assim, movimentos mais amplos, por exemplo, a campanha pelas diretas e mesmo o processo ali
dos caras pintadas, você já tem a presença de partidos, né? A tese que eu sustento no meu doutorado é que todos estiveram a reboque do movimento, tanto a mídia, quanto os partidos, sindicatos e assim por diante, né? Por quê? Porque é algo em comum, né? O Collor tinha talvez 2 pontos fundamentais na sua campanha: acabar com a inflação e acabar com a corrupção. Pois bem, o Collor foi eleito, teve o confisco da poupança, e o ano que teve o afastamento do Collor, né, que foi em 92, a inflação daquele ano passou de 2.000% no ano. Então é uma sensação de revolta, de traição. Agora, pior do que isso, é o sujeito que se elege dizendo que vai acabar com a corrupção e foi pego numa infinidade de esquemas de corrupção, né? Então, assim, como as diretas, ou como as jornadas de junho, ou o movimento dos caras pintadas. Mas você tem alguma coisa que une todo mundo ali, né? Então, o que uniu em 92, me parece que é muito essa questão da indignação. Uma vez eu cheguei em casa mais tarde, liguei a televisão e o jornal da época estava mostrando assim, praticamente em todo o Brasil tinha imagem. Olha, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Curitiba. Foi assim, foi a escalada inteira do jornal, uma manifestação atrás da outra. Se expandiu de forma mesmo em todo o Brasil, né? Começou aquela coisa, foram os 20 centavos mais caros politicamente falando, né? Eu cheguei a pegar uma câmera e filmar os movimentos que ocorreram. Eu sou de Natal, que ocorreram aqui em Natal, foi uma das maiores manifestações já vistas aqui, cerca de 25 mil pessoas, muita gente. E depois dessa manifestação, eu conversando com o pessoal mais jovens, eu senti essa força. Depois de 13 dias de protestos, o primeiro objetivo foi alcançado. Nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o valor da tarifa no transporte público foi reduzido. Mas os protestos nas ruas não acabaram, pelo contrário, as manifestações ganharam volume e aprovação. Antes de junho de 2013 terminar, uma pesquisa do Instituto Datafolha atestou que 77% dos paulistanos eram favoráveis aos protestos e que 51% acreditavam que a PM era mais violenta do que deveria ser. Não consigo achar que só aquela questão dos 20 centavos seria suficiente para aquelas mobilizações. Eu acho que houve ali, em algum momento, um sequestro da pauta por outros agentes que acabaram redirecionando, né, para criar uma situação de instabilidade. A gente tem nas revoltas plebeias em Roma toda uma série de críticas muito centradas ao Estado. Isso é um ponto comum, né? Mas visava, por exemplo, a questão da exclusão dos cargos públicos, de acesso a cargo público. Os cargos públicos eram privados a certas castas sociais, não é? E você também tinha a questão da concentração de renda, aí sim, uma questão mais econômica, a concentração de renda e endividamento das pessoas também. Então, as revoltas plebeias de Roma têm esse perfil que, em algum ponto, até se comunica com as jornadas de junho de 2013, concordo, né? A gente tem aí uma crítica à corrupção, de uma forma um pouco difusa, mas havia uma crítica à corrupção. Inclusive, esses processos, essas manifestações aceleraram alguns processos de controle com relação à coisa pública. Contra a corrupção, contra os gastos da Copa. A favor do transporte público de qualidade, da reforma política, melhorias na saúde e na educação. As ruas passaram a gritar demandas de todos os lados. Então eu senti na pele os 2 momentos daquela cobertura. Primeiro no estúdio, que ninguém entendia nada do que estava acontecendo, por mais que fosse um movimento que começou com a pressão contra o governo e a prefeitura para diminuir a tarifa do ônibus e do metrô. Esse movimento não tinha um líder, não tinha um comando, então era tudo muito estranho. E às vezes de fim de semana eu ia para a rua também, ainda como repórter, e eu me lembro de uma cobertura que eu fiz num sábado, que foi uma das manifestações mais violentas daquele ano de 2013. Foi no centro de São Paulo, quando atearam fogo em veículos
Então a gente não sabia o que estava acontecendo, qual era o objetivo. O objetivo foi muito além do que a simples redução da tarifa. Agora, os jornalistas, os repórteres, os cinegrafistas, os fotógrafos que diariamente estavam na rua durante as manifestações de 2013, eles temiam, claro, pela vida. Teve fotógrafo que perdeu o olho, cinegrafista que foi atingido. Por quê? Porque você tinha o confronto com a polícia, a gente não entendia muito o que estava acontecendo. O protesto, que era para a redução das tarifas do ônibus e do metrô, acabou crescendo e refletiu a insatisfação popular. Quando a gente olha o século XX, especialmente, né, os processos revolucionários estavam ligados à questão do trabalho e da economia. Ponto. E aí, a partir dos movimentos civis americanos, etc., se incorporam pautas mais específicas, que nesse momento não se distanciam da pauta econômica e da pauta do trabalho, mas que reforçam perspectivas singulares. Eu acho que aí deu um pouco de start na programação que a gente tem hoje, que é uma programação com a presença muito forte dos comentaristas aqui. Acabou fazendo com que a programação da Jovem Pan também se moldasse, mostrando o compromisso que a Jovem Pan tem de tentar traduzir para o público o que estava acontecendo naquela época. Aquele foi um ponto de virada, aquele ano de 2013, 2014, aquilo foi uma mudança ali da chave para que os próprios políticos tivessem aí uma percepção do que a população queria, reivindicava. Então, aquilo foi uma mudança de chave. A partir de agora vai começar a crescer, porque está vindo a Copa do Mundo aí. E ninguém quer a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu sou contra a destituição de direitos que estão sendo feitos em nome desse evento. Os brasileiros estão morrendo dentro dos hospitais. Todo mundo que está aqui é revoltado com a Copa do Mundo e com esse poder político que está acontecendo no país hoje. O descontentamento geral dos manifestantes começou a ganhar rostos. A popularidade da então presidente Dilma Rousseff desabou. Caiu quase 30 pontos em 3 semanas. Alckmin e Haddad também foram afetados. Então, 2013 parece que começa já minando o governo Dilma Rousseff. E em 2000, e a partir do momento da eleição dela, 14 e 15, aí a força é muito maior e em 16 ela sucumbe. Então tem todo um cenário também político que nasce, na verdade, assim, de uma maneira, até entre aspas, espontânea dos jovens. Em 2014, contra a Copa do Mundo aqui no Brasil. Em 2014 a gente tem a reeleição de Dilma Rousseff, que o Brasil mergulha numa grave crise econômica. As crises econômicas também têm muito a ver com protestos, com insatisfações. Aí, andando um pouco para frente, tem o impeachment da Dilma, o escândalo da Operação Lava Jato, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que amplia a polarização que o Brasil vive. Então, 2013 é mais ou menos o início de todo esse processo que a gente vive hoje. A tarifa normalmente aumentava 20 centavos, 30, isso era normal. Mas nesse momento, e também outro dia a gente estava conversando, eu acho que foi uma insatisfação mesmo com a classe política à época, que vai, isso que eu falo, essa satisfação vai, ali em 2014 tem eleições, de novo, a polarização, Aécio Neves, PSDB, Dilma Rousseff, tentativa de reeleição, PT. A direita, por outro lado, começou a ser beneficiada e rostos representantes desse lado começaram a se fortalecer. Era o início de uma polarização generalizada que levou ao impeachment da então presidente. Miguel Reale Júnior já tinha uma longa carreira no direito quando ganhou ainda mais notoriedade ao protocolar na Câmara dos Deputados um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff em 2015. A instituição política estava em descenso e essa circunstância ajudou muito a que o discurso populista de direita representado por Bolsonaro da necessidade de desconsiderar as entidades políticas, desconsiderar a Câmara, desconsiderar os partidos, desconsiderar o Supremo Tribunal Federal. Ali já começa toda uma campanha de desmoralização do Supremo Tribunal Federal, ou seja, isso ganhou corpo, infelizmente, no país.
Fernando Holliday foi um dos nomes que emergiram das ruas e ganharam notoriedade nas redes sociais. Sua ascensão política aconteceu praticamente ao mesmo tempo de sua formação cidadã. Eu tinha acabado de participar da minha primeira eleição, tinha 17 anos. Então acho que 2013 foi fundamental para isso, para entender que enquanto cidadão eu sou um participante ativo da política. E isso vai se aprofundar mais ainda em 2015, 2016, que aí é quando eu realmente participo efetivamente das manifestações e ajudo a organizar, ali já com um objetivo mais específico pelo impeachment da então presidente Dilma. Eu diria que o primeiro sentimento foi de uma certa desilusão, porque a experiência com 2013 ela foi um tanto quanto caótica. E a adaptação sugere acomodamento, o que não é o caso. Mesmo a jornada de 2013, ele não se adaptou, ele foi se transformando e foi se reacomodando numa esfera diferente, que era a política partidária. A Dilma ganha por muito pouco ali, e a partir desse momento eu acho que a polarização brasileira começa a piorar muito aí. Havia polarização PT-PSDB, várias eleições, né? Com vários nomes tucanos e nomes petistas. Mas aí a Dilma vence de uma maneira muito apertada, o PSDB ele pede a recontagem dos votos, e aí a gente inicia um momento de uma dificuldade muito grande do governo, e que vai cair em 2016, né? E Michel Temer vai assumir. Nós vamos ter movimentos de direita ocupando as ruas, não era uma coisa tradicional no nosso país, desde o período da redemocratização, né, de 85 para cá, e muito menos movimentos de extrema direita ocupando as ruas. Quando isso começa a acontecer, a gente identifica um uso muito diferenciado da rede e vemos que parte, né, desses grupos que vão estar gravitando em torno dessa chamada extrema-direita, eles vão usar as redes de uma forma muito mais personalista, né? Ou seja, menos o movimento e mais o fulano, né? Ou a fulana do movimento. E que essas vêm tendo, inclusive, muito êxito dentro do seu trabalho. A gente pode citar o MBL, Nicolas, várias outras, né? Enquanto os movimentos de esquerda, realmente você vai ter representações muitas vezes saídas não a partir de um perfil uno, mas sim a partir de uma representatividade específica, né? Então é muito difícil você não ter a questão política, porque os movimentos, ainda que eles possam ter outras razões, né, os movimentos, em última instância, eles são sempre políticos, né, são sempre movimentos que acabam tendo esse caráter, né, e aí há uma aproximação dos partidos. Talvez a grande preocupação dos movimentos, das lideranças desses movimentos, seja a de não se deixar cooptar por um determinado partido político, né. Das ruas surgiram novos rostos e novas lideranças. Alguns se apresentavam como porta-vozes de uma geração inconformada. Outros transformaram a visibilidade conquistada nos protestos em capital político. Aquelas pessoas que, digamos, antigamente, talvez, a lógica fosse mais de uma empatia, de uma proximidade, uma camaradagem. Hoje é mais de uma capacidade comunicacional, você ter uma eloquência mais efetiva, você saber se posicionar frente às câmeras, saber como atrair as pessoas a partir do que você fala, mesmo que você não esteja falando diretamente, propriamente a elas. Então isso muda muito a capacidade de liderança. Tanto é assim que quando as manifestações, né, se fortaleceram, 2013, 2014, 2015, 2016, quando chegava alguém com cargo político para eventualmente subir num caminhão, pegar um microfone, essa pessoa ela não é hostilizada, mas ela era convidada a não falar. A atual vereadora de São Paulo, Janaína Pascoal, foi outro nome que marcou a mobilização para o impeachment, mas ela já acompanhava a movimentação nas ruas anos antes. Porque havia um temor daquelas manifestações serem, de alguma maneira, cooptadas, instrumentalizadas para causas políticas, partidárias, ou até de personalização política, e não era o desejo que informava aquelas manifestações.
Hoje nós temos pessoas eleitas que só falam por segmentos. Não raras vezes só falam por categorias, né? Então fica muito corporativista, sabe? Lutas salariais, lutas por direitos, por prerrogativas, e se perde um pouco essa noção de todo. E outra coisa, algumas caricaturas, né, sobem. O Movimento Brasil Livre, MBL, foi um dos primeiros grupos a se consolidar e apoiar partidos e candidatos em meio à efusão das demandas. Renan Santos foi um dos fundadores. Ali em 14, 15, 16, foi quando o MBL ele toma a dianteira do processo. Aí sim foi, vamos direcionar agora a nossa ação. Então foi aquele processo direcionado na Lava Jato, na queda da Dilma, na prisão do Lula. E a terceira fase que eu coloco aí, que é o esgotamento, é quando há não mais uma luta por uma causa específica, como foi conosco, mas pelo culto à personalidade de um líder, que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro toma essas manifestações para si e elas viram manifestações de apoio a ele. Com o tempo, a distância entre movimentos sociais e a política institucional começou a encurtar. Grupos que nasceram independentes passaram a dialogar diretamente com partidos e parlamentares. A rua deixou de ser apenas espaço de protesto para se tornar também trampolim eleitoral. E desde o início a gente buscou a relação com a política, porque a gente entende que a rua não é um fim em si mesmo. A rua ela tem que gerar consequências para dentro do parlamento, para dentro dos demais meios e instâncias de poder. Então, se você entender que a rua é uma câmara de eco, que ela cria uma voz, essa voz tem que ser ouvida, a gente tem que ir em um lugar justamente em que a gente quer que as pessoas ouçam essa mensagem. Os movimentos, eles foram, na verdade, se partidarizando quase que naturalmente, né? Por exemplo, à direita, você tem hoje, daqueles movimentos, né, que organizaram o impeachment contra a Dilma, só sobrou o MBL, que é um movimento do qual eu fiz parte até 2021. Eu acho que isso acabou fortalecendo as pautas pelo seguinte: as pessoas que se elegeram e que hoje estão nesses partidos e que hoje estão com cargos públicos surgiram justamente dessas manifestações, né? Para falar da direita, por exemplo, você tem o Nicolas Ferreira, que surge justamente dos protestos contra a Dilma Rousseff. Lucas Pavanato, que foi o vereador mais votado aqui em São Paulo, também surge desses movimentos contra a Dilma. Já nas manifestações de 2015, que eu diria que são uma espécie de capítulo 2 disso que a gente vê em 2013, eu percebi uma desconexão muito grande entre aquilo que o Congresso Nacional representava e aquilo que as pessoas queriam nas ruas. Você tinha um eleitorado de direita crescendo e se manifestando nas ruas pela primeira vez, mas os deputados, principalmente, que estavam lá, muitos deles, grande parte, tinham medo de se colocar como de direita e tinham medo de assumir as bandeiras que aqueles movimentos estavam colocando, principalmente do impeachment da então presidente Dilma. E demorou praticamente um ano para que aquilo tomasse um corpo no Congresso, para que em 2016 ela fosse efetivamente afastada. Então, tanto movimentos da esquerda históricos como movimentos da direita hoje, eles têm, em algum patamar, eles têm uma crítica ao sistema. O maior aprendizado nesse processo todo foi a consciência do voto em relação ao legislativo. No Brasil, nós sempre discutimos muito dos cargos executivos, né? Acho que a eleição para presidente, governador, prefeito fazia parte do cotidiano das pessoas, no almoço, no jantar em família, mas o voto para deputado, o voto para vereador era sempre uma coisa meio escanteada, o papel que eu achar na rua eu voto e tal. Eu acho que a polarização foi algo bom para o Brasil. Não a radicalização, né, o ódio entre as pessoas, mas o fato das pessoas se sentirem quase que na obrigação de escolher um lado. Porque isso necessariamente faz com que elas se aprofundem na discussão política, faz com que elas pesquisem mais sobre política. Se você escolheu o lado X ou Y, por que você escolheu esse lado? Por que você acha que realmente a esquerda ou a direita tem propostas melhores para o Brasil? Se os movimentos sociais nasceram da insatisfação popular e ganharam força com as ruas e as redes, hoje eles enfrentam novos dilemas. Como se posicionar diante de um sistema cada vez mais forte e intangível? Que papel a identidade desempenha na mobilização das pessoas? E como escapar da instrumentalização partidária? Os movimentos têm um grande dilema.
como ser crítico ao sistema, com um sistema cada vez mais forte e intangível. As identidades, elas são constitutivas para pensarmos os movimentos sociais, porque é em torno dessas questões que as pessoas se aproximam na sua vontade de se engajar, de entrar em alguma luta, em algum movimento. Por isso que a questão da identidade é muito importante. No cenário de hoje, a manifestação não faz sentido, porque elas foram instrumentalizadas de tal forma pelos grupos políticos vigentes que ninguém leva a sério. Então, se o PT organizar uma manifestação de apoio ao Lula, ninguém liga, porque todo mundo sabe que é a galera do PT indo defender o PT. Mesma coisa, uma manifestação bolsonarista, são bolsonaristas defendendo Bolsonaro. Não existe mais um caráter amplo em que a sociedade saiu às ruas para dar o seu recado. A trajetória recente também dialoga com experiências históricas. Assim como as marchas pelos direitos civis nos Estados Unidos, lideradas por Martin Luther King e Malcolm X, ou a luta das mulheres por igualdade, os movimentos de hoje refletem a tensão entre diferentes formas de mobilização, pacífica ou radical, institucional ou de ruptura. Um mais liberal, Martin Luther King, e o outro, o Malcolm X, mais à esquerda, né? Duas grandes lideranças que tiveram seu tempo, tiveram seu posicionamento, mas eles emergiram de um processo de luta social contra, inclusive, o racismo nos Estados Unidos na década de 60. Né? E eles tinham duas saídas diferentes. Mas, do ponto de vista da luta, eles estão em campos distintos, né? Não pelo que lutam basicamente pela mesma coisa, né? Mas a forma. Então, se a gente pegar, né, um movimento relativamente recente, né, que é aquele Vidas Negras Importam, é um movimento que surge a partir de um caso específico, mas que não é uma exceção, muito pelo contrário, né? A violência policial contra negros é algo que ocorre desde sempre na história dos Estados Unidos e na história do Brasil. Acho que assim, é bem interessante nós falarmos, porque a gente tem, dentro de um mesmo movimento, nós temos uma heterogeneidade de posicionamentos políticos, de visões de mundo, que faz com que muitas vezes lideranças de um mesmo movimento, e nós temos aí, né, citado duas lideranças importantes da história americana, Martin Luther King, Malcolm X, pessoas que foram fundamentais para o debate da questão racial naquele país, e que tinham posições políticas diferentes, lutavam por uma igualdade racial, lutavam, né, para o fim do preconceito às pessoas negras daquele país, as injustiças, né? Que essa é uma questão muito importante. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eles são de um movimento de jovens, de um movimento de trabalhadores, e estão falando coisas tão diferentes. É por essa heterogeneidade, que é a diversidade, que é parte da sociedade, né? É claro que uma coisa que é muito importante é que haja, principalmente, um respeito mútuo a essas diferenças. Eu acredito que o movimento, sem desmerecer nenhum outro, né, mas historicamente mais significativo no nosso país foi o movimento abolicionista, porque ele surge entre os escravos, ele surge entre os libertos que foram escravos, ele surge entre os políticos das mais diversas vertentes, ele surge entre os estudantes e ele surge com muita força na advocacia. O movimento de mulheres, ele tem vários objetivos e temos movimentos que atuam de maneiras muito diferentes, mas basicamente eles buscam uma ampliação de direitos da mulher na nossa sociedade. Então, só para citar um exemplo, no caso do Brasil, no Congresso Nacional, 14% dos deputados são mulheres, uma representação muito pequena, principalmente se nós pensarmos que nós somos 52% do eleitorado, e somos a maioria do país.
também existem muitos movimentos feministas, né, com diferenças entre si, mas que têm o papel de fazer reconhecer o espaço da mulher. É extremamente desejável que haja movimentos defendendo mulheres, defendendo negros, defendendo pessoas LGBTQIA+, e outras letras que venham a ser reconhecidas, defendendo os animais, defendendo o meio ambiente, defendendo os homens, por que não, entendeu? Quaisquer movimentos que surjam, eles são legítimos, eles vão jogar luz a determinadas bandeiras, mas é necessário a gente ter um olhar um pouco mais aberto, porque se você entende que só você tem razão, que só a sua causa é importante, só a sua pauta, você acaba se transformando em um indivíduo, numa coletividade que é um indivíduo cruel. Hoje, o campo decisivo é também o virtual. Redes sociais, aplicativos de mensagem e plataformas digitais que funcionam como arenas políticas em tempo real. Ali, candidatos testam narrativas, influenciadores mobilizam multidões e algoritmos definem o alcance de cada voz. Eu acho que é mais esse processo de adaptação, de construção, porque quando a gente fala em evolução é como se tivéssemos um polo ideal para se chegar. E como isso, por isso que eu falo, insisto muito, né? Democracia como um processo de construção, as lutas sociais, os movimentos sociais como parte da organização dessas lutas também. Porque primeiro, nós dominamos esse território primeiro, com as manifestações contra Dilma e tudo mais, e fomos elegendo pessoas dessa forma primeiro, e a esquerda não conseguiu reagir a tempo. Então me parece que quando nós olhamos para a direita, as redes sociais elas são muito bem utilizadas nesse sentido. Tanto é que o governo federal tem uma séria preocupação sobre conteúdos que viralizam, principalmente conteúdos da oposição, e criaram diversas estratégias de comunicação para lidar com isso. Na esquerda você ainda não tem muitas figuras eleitas dessa forma. Existem algumas, como por exemplo Erika Hilton, o próprio Guilherme Boulos, acho que utiliza um pouco disso, mas são as exceções. Enquanto que quando você olha para a bancada do PL, a oposição ao governo PT, quase que majoritariamente a bancada é eleita por meio das redes sociais. Essas formas de organização ainda estão se desenvolvendo, e os partidos, sindicatos, movimentos mais tradicionais ainda estão se recuperando do que aconteceu. E é claro que essas formas novas de organização via rede social tornaram as lideranças mais jovens muito mais visíveis, né? Porque esse grupo político, ele está na contramão daquilo que eu defendo, daquilo que o meu movimento defende. Eu acho que é importante a gente pensar numa coerência política, né? E isso, eu acho que é uma das grandes preocupações desses movimentos. Acho que também, né, muitas vezes, a maneira como a política tem sido feita, tem muito uso inadequado das redes sociais, com cancelamento, com desinformação e fake news sobre os movimentos, com cancelamento de reputação. A mentira engaja, o ódio engaja, o ataque engaja. E tem determinados grupos que se notabilizam por usar sua comunicação em torno disso, justamente porque engaja, justamente porque vão ter publicações, né, empresas de comunicação que financiam, que compartilham isso, que viralizam isso. As redes sociais se transformaram na nova praça pública. As redes sociais são a substituição, quase, ou uma irmã, para dizer assim, das galerias do Congresso Nacional, das galerias das assembleias. E essa discussão sobre os limites da liberdade de expressão e como isso se traduz em regulamentação das redes sociais, acho que vai ser uma discussão que não vai acabar simplesmente. Acho que ela vai continuar por um bom tempo, até que a política se acostume a lidar com isso. Porque
não basta mais você simplesmente dar a lacrada, como costumam dizer, né? Isso é ter uma frase de efeito, um argumento, que isso várias pessoas fazem e a todo canto. Eu acho que nessas eleições nós vamos ter candidatos ainda digitalizados, ainda dentro das suas bolhas, mas tratando de propostas muito mais efetivas. As redes sociais, elas se interpenetraram dentro da sociedade por fora e por dentro, mas geraram um fenômeno que ainda a gente está longe de ver o seu final. Acompanhe os próximos passos dessa discussão nas redes sociais da Jovem Pan. O documento Jovem Pan fica por aqui. Até a semana que vem. Documento Jovem Pan.